Oi, pessoal! Hoje em dia, quase tudo na nossa vida acontece no mundo digital. E claro, a justiça teve que embarcar nessa. Só que junto com essa transformação toda, aparece uma pergunta que é assim, fundamental. Como é que a gente garante que uma prova digital, sei lá, uma mensagem, um áudio, um documento qualquer, é de verdade mesmo, que não foi alterada? Pois é, e pra gente ir direto ao ponto, olha só essa pergunta. Será que uma simples mensagem de aplicativo pode ser usada como prova num julgamento? A resposta, para ser bem direto, é sim, pode. Mas, calma lá, o como essa prova se torna válida, aí a história é bem mais complexa. E olha, é crucial entender isso. Exato. Com essa digitalização toda da vida, a forma como os crimes acontecem e, claro, como eles são investigados mudou completamente. Hoje, a gente não está mais falando de provas físicas, guardadas numa gaveta. A maioria das evidências está onde? Em servidores, nos nossos celulares, nos computadores. O campo de batalha da justiça, hoje, é digital. Não tem como fugir. E é super importante entender isso, gente. Não é mais um detalhezinho, uma coisinha a mais na investigação. A prova digital virou protagonista. Muitas vezes é ela que é a peça-chave, sabe? Aquela que vai construir uma acusação ou, pelo contrário, provar a inocência de alguém. É o que define o jogo. Só que aí vem o problema, né? Com tanto poder, vem um risco gigante, a manipulação. E esse é o desafio. Pensa só, um papel rasurado, uma assinatura falsa, geralmente deixa rastro. Mas e um arquivo digital? Ele pode ser alterado de um jeito que fica, assim, quase perfeito. Então a pergunta de $1 milhão é: como a gente pode ter certeza que aquilo é real? Então, fica a dúvida. Dá para confiar de olhos fechados numa prova digital? Tipo, num print de WhatsApp? A resposta curta e grossa é não. Pelo menos não sem um controle muito, mas muito rigoroso. Pô, se qualquer um pode editar uma foto ou um áudio hoje em dia, a justiça não pode simplesmente aceitar e pronto. Confiar cegamente nisso é um risco enorme. E para ficar bem claro, dá uma olhada nesse exemplo. É perfeito para a gente entender o perigo. A data e a hora ali são as mesmas, iguaizinhas. A única coisa que muda é uma palavrinha. Confirmado vira cancelado. É uma mudança minúscula, quase impossível de perceber a olho nu, mas que muda tudo. Muda o rumo de uma investigação inteira. E isso tudo leva a gente para um ponto que é a base de tudo, a integridade dos dados. Para uma prova digital valer alguma coisa no tribunal, tem que existir a certeza absoluta de que ela não foi mexida, que ela está exatamente igualzinha ao momento em que foi coletada. Essa é a regra de ouro, não tem negociação. Mas, felizmente, o direito pensou numa solução para isso. A questão não é confiar na prova, mas sim seguir um método. Existe um protocolo super rigoroso, que está na lei e que foi criado justamente para isso, para proteger a evidência do começo ao fim. O nome disso? Cadeia de custódia. Tá, mas o que é essa tal de cadeia de custódia, afinal? Pensa nela como se fosse a biografia da prova, sabe? Um livro que conta toda a história dela, tudo documentado. É o registro de cada passo que ela deu, cada pessoa que tocou nela, desde a hora que foi coletada lá na cena do crime até o momento em que ela é descartada. E não é de qualquer jeito, não. Esse processo tem fases muito bem definidas. Olha só, primeiro vem a coleta, que tem que ser feita do jeito certo. Depois, o armazenamento, em local seguro. Aí vem a análise, feita pelos peritos. E, por fim, o descarte. E cada uma dessas etapas tem que ser registrada nos mínimos detalhes. Quem fez, que horas, como, absolutamente tudo. E sabe qual o objetivo disso tudo? É criar uma espécie de selo de autenticidade digital. A ideia é garantir que a prova está lacrada, inviolável. Na prática, eles usam umas técnicas bem avançadas, tipo uma coisa chamada hash, que é como se fosse a impressão digital do arquivo. Se mudar um tiquinho de nada no arquivo, um único bit, essa impressão digital muda na hora. E aí a perícia já sabe, opa, mexeram aqui. E isso nos leva para a parte, digamos, mais dramática da história. O que acontece se essa cadeia quebrar? Bom, as consequências são devastadoras. E não é exagero, não é um detalhezinho burocrático, um errinho bobo. Um único elo que se rompe nessa corrente pode jogar fora todo o trabalho da justiça. Exatamente, e basta um erro. É isso que esse número 1 aí na tela quer dizer. Não precisa ser um monte de coisa errada, um caos. Um único procedimento feito de qualquer jeito, um acesso que não foi registrado, um celular guardado no lugar errado. Pronto, já é o suficiente. É aquela história, né? A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E a consequência disso na lei é bem clara, como diz aí.
Se a cadeia de custódia for quebrada, a prova se torna imprestável. É uma palavra bem forte, né? Imprestável. E significa exatamente isso. Para a justiça, aquela evidência não serve mais para nada. Ela é jogada fora do processo. Simples assim. E o resultado prático disso? Bom, dá para imaginar. Sem a prova principal, que muitas vezes é a única prova que existe, casos inteiros podem simplesmente desmoronar. Investigações de meses, de anos, todo o trabalho da polícia, dos peritos, tudo vai por água abaixo. No final das contas, a justiça pode simplesmente falhar. O que deixa a gente com uma reflexão bem séria, né? A tecnologia deu para a justiça ferramentas de investigação que são super poderosas, mas ao mesmo tempo trouxe uma fragilidade gigantesca. E a pergunta que fica no ar é essa: sem a garantia da cadeia de custódia, será que a justiça, nesse mundo digital, não corre o risco de virar uma justiça cega? Que decide o futuro das pessoas com base em coisas que, no fundo, podem nem ser verdade? Fica aí pra gente pensar.